Oi, crianças! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado de Deus com você. Tinha uma menininha chamada Lídia, que ela gostava muito de olhar para o céu à noite e contemplar as estrelas cintilantes lá em cima. Ela também gostava de ver as nuvens brancas e fofas flutuando durante o dia. Gostava especialmente de ver um arco-íris aparecer depois de uma tempestade. Enquanto olhava essas maravilhas, Lídia ela ficava pensando: Deus fez todas as coisas. Como que Deus é grande! Mas às vezes ela ficava imaginando como que um Deus tão grande, tão poderoso, podia conhecê-la e se importar com ela. Você já pensou sobre isso? Será que Deus cuida de você? Há muito tempo, um homem chamado Davi escreveu uma música falando sobre a grandeza de Deus e do seu cuidado pessoal por nós. E essa música de Davi, que ele fez para Deus, está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, no capítulo 139. Davi, ele compreendeu que Deus, ele é onisciente. O que é ser onisciente? Quer dizer que Deus, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele conhece toda a nossa vida. Deus, ele sabe tudo sobre você, tudo que você pensa. E no versículo 1 do Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. O versículo 2: Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra nos meus pensamentos. Esse de longe aí, ele não está se referindo ao espaço, mas ao tempo. De longe, antes mesmo de eu pensar, Deus já sabia os meus pensamentos. Deus sabe sempre onde você está. Deus conhece cada detalhe da sua vida. E a Bíblia diz que Ele sabe o que você planeja fazer cada dia. Por exemplo, a prova da escola, uma consulta médica, uma atividade esportiva, uma tarefa de casa. As coisas que vão acontecer na sua vida nunca irão surpreender Deus, porque Ele já sabe de tudo, mesmo antes de acontecer. Deus, ele sabe dia e noite o que acontece com você. Ele sabe o que está no seu coração. Ele compreende por que você faz certas coisas. Deus sabe as palavras que você vai dizer antes mesmo de você falar. E como é maravilhoso ter certeza que esse mesmo Deus que sabe de tudo está cuidando pessoalmente de nós. E quando Davi pensou na onisciência de Deus, ele ficou surpreso. Talvez ele tenha até ficado com um pouco de medo. E ele reconheceu que isso é maravilhoso demais para nós humanos compreender. No versículo 6, Davi fala assim, no Salmo 139, no versículo 6, ele diz assim: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Isso quer dizer que ele não poderia compreender, porque era maravilhoso demais. Davi também, ele compreendeu que Deus, ele é onipresente. O que quer dizer onipresente, você sabe? Onipresente quer dizer que Deus
Significa que Deus está em toda parte, o tempo todo. Nós não conseguimos estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é mesmo? Eu não consigo estar aqui falando com vocês na minha casa e tá aí junto com vocês, né? Tô através do vídeo, mas Deus não. Deus, ele está aqui comigo, ele está aí com você, ele está com outro lugar, ele está presente, ele é onipresente, ele está em toda parte, em todo o tempo. Não existe lugar que você possa se esconder de Deus. E é possível que em certas ocasiões, Davi, ele quis se esconder de Deus, ele teve vontade de se esconder de Deus, para que de repente Deus não visse, né? O Senhor não visse o pecado que ele tinha cometido, soubesse do seu pecado. Mas Davi, ele sabia que ele nunca queria poder se esconder de Deus. Você também. Talvez gostaria de ir para um lugar onde Deus não visse você, onde Deus não te encontrasse. Assim você poderia fazer a sua vontade, né? O que você tem vontade de fazer, sem que Deus descobrisse. Mas não tem como. Aonde você estiver, Deus estará vendo tudo o que você está fazendo. A Bíblia diz que todos nós, se nós formos seguir as nossas vontades, nós acabamos seguindo o nosso caminho em vez do de Deus. E isso é pecado. E o pecado, ele faz o quê? Ele nos separa de Deus. Com o pecado, nós somos castigados por causa do pecado e não poderíamos viver com ele lá no céu. O pecado faz essa separação, mas há centenas de anos, o que Deus fez? Há milhares de anos. Deus enviou o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele deu seu sangue para que você, para que eu, pudesse ser perdoado. A vontade de Deus é nos dar a vida eterna para que um dia possa viver com Ele no céu. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho perfeito para que morresse na cruz para salvar-nos dos nossos pecados. E Davi, ele também era muito especial para Deus. E ele estava compreendendo que onde quer que ele fosse, ele não poderia esconder-se de Deus. A escuridão, ela não pode esconder você de Deus. Você nunca fica fora do cuidado de Deus. Nós cristãos, nós podemos se sentir protegidos por Deus. Nós podemos sentir consolo ao saber que Deus é onipresente. Ele está conosco onde quer que vamos, mesmo naquelas horas mais difíceis da nossa vida, quando nada parece estar dando certo, Deus está do seu lado. De fato, o Senhor Jesus, ele vive em você. Na Bíblia, Jesus prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. Quais alguns momentos difíceis em que você deve lembrar que Deus está com você? Pense naqueles momentos mais difíceis que você já passou. Mas que daí, ou aqueles momentos difíceis que você passa, de repente você fica sozinho na escola, não tem ninguém para brincar, ou em casa, né? Ou acontece alguma coisa que você tem muito medo, uma chuva muito forte, o relâmpago, o trovão, ou uma doença. Nesses momentos difíceis, você não está sozinho. Deus, ele está cuidando de você. Basta você confiar nele e sempre pedir para que ele continue cuidando de você. Ele vai ouvir você, a sua oração, e ele vai estar cuidando de você. Sabe por quê? Porque Deus te ama e porque ele está todo o tempo, ele é onipresente, ele está o tempo todo com você. Muitos podem te abandonar, mas Deus, esse não, ele não te abandona nunca.
Ele jamais te deixará. Davi compreendeu também que Deus, ele é onipotente. Onipotente significa ter todo o poder. Então Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Deus criou você de maneira especial pelo seu poder. Lá no versículo 13 ao 16 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Deus te criou de forma maravilhosa, de uma maneira especial. E esses versículos dão evidência da verdade de que a vida começa quando ainda estamos lá na barriga da nossa mãe. Mesmo lá, quando ainda não estávamos, nós já existíamos na mente de Deus. Deus, ele controla os os acontecimentos da sua vida pelo seu poder. Deus, ele é todo poderoso. Desde que não há nada mais no universo fora do controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Seu poder pode controlar você por dentro. Sabe quando você tem raiva, quando você não consegue dominar o seu gênio? Deus pode te ajudar, porque Deus tem o poder de te dar esse controle, de te controlar. O poder de Deus, ele controla as circunstâncias que nos rodeiam. Ele pode realizar os seus planos para você. Quando você tiver um desejo no seu coração, plano, pede para Deus abençoar o seu plano, E sempre ora assim: Senhor, abençoa os meus planos, se isso for bom para a minha vida. Porque às vezes a gente planeja tanta coisa que a gente acha que vai ser bom para a gente e às vezes não vai ser, Às vezes nosso coração, ele é enganoso. Então, pede para Deus abençoar os seus planos. E Deus, ele vai abençoar para que tudo corra da melhor maneira para a sua vida. Deus, ele cuida realmente de cada detalhe. Ele cuida pessoalmente de você. Por isso, ele usa sua onipotência para fazer o que é melhor para a sua vida. Mesmo que às vezes nós achamos que aquilo não é melhor, lá na frente a gente vai ver que Deus fez o melhor para a nossa vida. E Davi louvou a Deus pela sua onipotência e por seus pensamentos de amor em relação à sua pessoa. Davi sabia que Deus agiria com justiça contra os seus inimigos. Davi sabia que Deus estava o tempo todo cuidando dele. E ele seria justo com todos aqueles que estavam fazendo mal para Davi. E ao compreender que o nosso Deus, o grande Deus, estava cuidando pessoalmente dele, Davi pediu que ele guiasse a sua vida. E é isso que nós também temos que pedir, que Deus guie a nossa vida. E Davi falou assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, é isso que nós temos que pedir a Deus, que Ele guie os nossos caminhos, para que nós não vamos para o caminho mau, mas para o caminho eterno. Então, lembre-se, Deus, Ele cuida de você todo o tempo. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele está em toda parte com você e Ele tem todo o poder.
para controlar a sua vida. A Bíblia diz lá no Salmos 48, versículo 1. Vamos ver o que a Bíblia diz lá no Salmo 48, versículo 1. Deixa eu achar aqui para me ler para vocês. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então, vamos sempre estar engrandecendo esse Deus maravilhoso que nós temos em nossas vidas. E mesmo em tempos difíceis, lembre-se, Deus cuida de você. Tá difícil passar por esse tempo de pandemia, tá difícil ficar em casa e não ir para a escola, tá difícil não se reunir com os amiguinhos, tá difícil não estar na igreja, unido, não ter nosso trabalho das crianças, não é verdade? Mas temos que pedir a Deus que nos dê paciência para passar esse tempo e que Deus cuide de nós, que nada nos falte, que a doença não nos atinja, que Ele proteja a nossa família. Vamos orar para que Deus esteja cuidando de nós e que nós possamos sempre estar engrandecendo o seu nome. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estar conosco em todo o tempo. Cremos, Senhor, na tua promessa, quando diz: não te deixarei, jamais te abandonarei. Cremos que está conosco a cada dia, Senhor, e te agradecemos por tão grande amor, a ponto, Senhor, de entregar o seu filho, seu único filho, para que morresse na cruz no nosso lugar. Pai, perdoa-nos, ó Deus. Somos tão pecadores, somos tão falhos, Senhor. Perdoa-nos e que possamos a cada dia, Senhor, voltar os nossos pés, caminhando, Senhor, no teu caminho. Que possamos não andar no caminho do mal, mas no caminho reto que leva a ti, Senhor. Fica conosco, abençoa cada família, Senhor, de cada criança que está ouvindo essa mensagem, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Ser com cada um, tu sabes as necessidades de cada um. Fica conosco, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos no coração.